Até já. Olá a todos. Então, o meu nome é Lucy Cunha, sou Aqui é a interna de Mara terceiro Bruma. ano de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar de Portimão. Yeah. Existem dois hospitais no Algarve, eu sou de Portimão e existe também o de Faro. Se calhar agora então ativo o sistema. Ok, vamos então a isto. Pronto, em primeiro lugar, dizer que medicina intensiva, como diz o nome, é uma especialidade que é bastante intensiva. E depois então falar-vos um pouco sobre a minha especialidade numa palavra. Eu descrevi-a como sendo dinâmica. Dinâmica não só pelo facto de ser muito próxima para com o doente, é um doente que tem de estar em extrema vigilância e são extremamente dinâmicos, tanto numa hora estão estáveis como na hora seguinte é um doente que pode correr risco de vida. Dinâmica porque não é só um trabalho dentro da unidade de cuidados intensivos, envolve também a sala de emergência, a urgência geral, ou seja, tem de haver sempre aqui uma parceria com os colegas que estão de urgência para perceber o doente crítico e nós ativarmos imediatamente a equipa para ir lá avaliar e ver se efetivamente é um doente que pode ser de internamento em cuidados intensivos. Dinâmica porque há sempre uma passagem de turno que envolve a equipe médica, mas também a equipa de enfermagem e é muito importante haver uma boa relação e uma proximidade grande entre todos para que as coisas sejam, a informação não seja perdida e todos os pormenores sejam contabilizados. E depois também falar aqui da equipa de emergência médica intra-hospitalar, em que qualquer doente crítico do hospital, desde a consulta externa à urgência ou a qualquer piso, é ativada a equipa caso haja alguma situação que, pronto, estabeleça os critérios de ativação da equipa. Os pontos positivos, sem dúvida alguma, é ser o facto de ser um trabalho de equipa. Para mim era muito importante quando a escolha da especialidade que sentisse que havia uma continuidade e que houvesse discussão para o doente ter o seu percurso pronto, favorável. E eu senti isso na unidade de cuidados intensivos, em que de facto toda a gente trabalha para o mesmo, que é tudo sobre salvar doentes e tratar e tentar recuperar o que quer que tenha sido, que tenha diminuído a estabilidade do doente. Depois, a diversidade da patologia observada, sem dúvida nenhuma, isto é um ponto positivo, porque acaba por ser muito dinâmico a patologia, ou seja, tanto de manhã vemos uma pneumonia, como depois já estamos a tratar um doente pós-operatório ou um TC, um trauma, portanto é extremamente diversificada. E a capacidade de resposta que nós temos no doente, tanto podemos pôr uma ventilação invasiva, como outro tipo de terapêuticas, desde ECMO, que é a circulação extracorporal, ou seja, há uma diversidade e uma quantidade enorme de fármacos e de apoio que nós podemos dar ao doente. Ele é que tem de nos dizer o que é que precisa e daí ser importante este pormenor. Depois, todas as decisões eu acho que são importantes e por isso é que há uma abordagem multidisciplinar em que tudo é contabilizado e discutido acaba por todas elas terem o seu impacto no percurso e no desfecho clínico do doente. E isto para mim também era importante, sentir que o que eu estava a fazer tinha diferença na vida de alguém, ou seja, o meu trabalho importava. Depois, a proximidade dos familiares e doentes com a equipa também acho que é um aspecto muito positivo na especialidade. Há sempre, tendo em conta que muitos dos doentes, infelizmente, estão em coma induzido ou não têm alteração do estado de consciência e não têm poder ou capacidade de interagir, nós acabamos por ser a fonte mais próxima que eles têm de ter algum contacto com o familiar deles. E isto também é bom porque há aqui a parte muito humana, ou seja, não só a parte clínica que é interessante, porque patologias de tudo e mais alguma coisa, mas também a parte humana, e eu acho que isto é um ponto extremamente positivo. Depois o contacto com outras especialidades, que acaba por ser interessante. Às vezes também dificulta o nosso trabalho porque acabamos por ser um bocadinho dependentes, mas é interessante o facto de um doente, por exemplo, um trauma, acaba por ser visto por cirurgia geral, ortopedia, neurocirurgia e há ali um contacto muito próximo com muitas especialidades hospitalares.
E depois, por último, a área ainda é muito em desenvolvimento e se vocês eventualmente depois escolherem medicina intensiva vão ver que há muita coisa ainda a ser estudada, há muitas guidelines ainda que falam de que realmente tem de ser aprofundado e que é uma recomendação ainda que necessita de mais estudos. Pronto, e isto também é um aspecto positivo, ou seja, há muito ainda a crescer, não está estagnada. Pontos negativos, sem dúvida nenhuma, à carga horária, porque ao fazer este trabalho todo que é diversificado, também acaba por ser um bocadinho há uma sobrecarga. A urgência não é só nos cuidados intensivos, também há urgência na sala de emergência, portanto, imaginem, vocês estão 24 horas numa urgência de unidade de cuidados intensivos, ou seja, entram às 8h30 da manhã de um dia, saem às 9h30 da manhã do dia seguinte, e depois ainda têm a urgência de sala de emergência, que normalmente se faz uma vez por semana, mais conjugado com o trabalho de unidade de cuidados intensivos em si, o trabalho de enfermaria. Portanto, 40 horas semanais é difícil, pronto, é muito difícil cumprir só as 40 horas semanais. E isto é sem dúvida nenhuma um ponto negativo, porque a parte profissional é importante, mas nós também gostamos de fazer outras coisas. Depois, a necessidade constante de tomada de decisões, o facto de, às vezes, os doentes entram na sala de emergência, não temos toda a informação que gostávamos de ter e temos de tomar uma decisão e nós é que somos responsáveis. E isto é, sem dúvida, uma coisa que às vezes me inquieta um pouco e é um ponto negativo, porque gostávamos de ter mais informação, não a temos e temos de avançar com o que temos, porque é para a frente. A gestão de recursos, em que há vezes que não há vagas suficientes para todos os doentes, e nós vimos isto, por exemplo, numa época Covid, em que tivemos uma dificuldade de gestão de camas, e um doente crítico é um doente que exige muitos recursos humanos, e às vezes não temos capacidade de resposta, e isto, quando somos nós que estamos na linha de tomada de decisão, é difícil de digerir. Acaba por ser difícil de dizer, olha, este doente tinha critério, mas neste momento não temos capacidade de resposta e não podemos admitir o doente. Pronto, e o desgaste emocional também associado a isto, em que temos de digerir não só o contacto com os familiares, que apesar de ser uma parte humana muito importante, depois acaba por, a longo prazo, termos de saber distinguir muito bem, ok, vou ter de dar uma má notícia e vou ter de confrontar um familiar e dizer que o percurso clínico do doente é desfavorável, e isto acaba por ter um desgaste emocional associado. Relativamente ao internato, o internato são 5 anos. O primeiro ano é totalmente nos 12 meses na medicina interna. O segundo ano é dividido entre anestesiologia, 6 meses, e 6 meses de medicina intensiva. O terceiro e quarto ano eu pus juntos porque efetivamente são estágios que nós podemos trocar a ordem. Eu, por exemplo, troquei por necessidade de vagas quando eu pedi os estágios. São 12 meses de medicina intensiva, fazemos 3 meses de estágio no ecocardiograma e 2 meses na broncofibroscopia, porque são exames auxiliares de diagnóstico que, principalmente o ecocardiograma na sala de emergência, faz toda a diferença, e num doente crítico às vezes é um exame que pode salvar a vida. A broncofibroscopia como um exame de recurso nas unidades de cuidados intensivos, em que muitas vezes os doentes têm uma infecção e efetivamente fazermos a bronco e sabermos fazer a bronco também pode fazer a diferença. 3 meses de neurocríticos, que eu acho que é um estágio super importante. A sala de emergência de 1 mês e uma opcional de 2 meses. Eu fiz numa unidade de cuidados intensivos coronária e também gostei muito. E depois o quinto ano, totalmente em medicina intensiva. E dá trabalho estes 5 anos de estágio. Como escolher o hospital? Depende muito da vossa prioridade. Porque eu falei com colegas meus, a minha prioridade quando escolhi Portimão, principalmente eu sou natural do Norte, quando escolhi Portimão, a minha prioridade era escolher uma unidade de cuidados intensivos que tivesse bom ambiente entre a equipa, e essa foi sem dúvida o fator mais importante de escolha. Mas há pessoas que escolhem, depende muito do que nós damos mais importância. Por exemplo, há pessoas que preferem ficar mais perto de casa e da família, então acabam por escolher um hospital que seja mais próximo, porque gerindo a carga horária e depois querendo ir a casa e ter tempo de qualidade familiar, acaba por ter de fazer essa gestão. Há pessoas que fazem a escolha dependendo de, eventualmente gostariam de lá ficar. Estão-me a ouvir? Ou foi abaixo? Foi abaixo. Não sei. Depois, em relação estive em dúvida sem dúvida quando escolhi, tive muito em dúvida com anestesia. Mas se fosse a escolher agora, escolhi exatamente igual. E eu pus esta imagem exatamente para vocês perceberem que faz toda a diferença ter uma linha, e isto acontece muitas vezes nas unidades,
ter um doente com uma linha isoelétrica, ou seja, um traçado linear no ECG, e depois conseguir recuperar o ritmo em que se faz, pronto, entra-se em algoritmo de SAV, e depois vocês vão estar mega familiarizados com isto, e o doente recupera. E esta sensação de conseguir ter um doente conseguir mudar o desfecho clínico final de um doente, sem dúvida me faz, neste momento, se tivesse a oportunidade de escolher, exatamente igual. A nível de ranking nacional, isto é um slide que vocês colocaram de novo, pelo que eu percebi. Eu, honestamente, pus aqui, pronto, porque era pedido, mas eu não acho que isto seja, que vocês devam levar isto muito a sério, até porque muda muito de ano para ano. E dou-vos o exemplo de, em 2018, haverem 27 vagas, que foi no ano em que eu escolhi, e depois as vagas no ano seguinte duplicaram, e sem... ou seja, a nível de vagas é muito diferente de ano para ano, mas também a nível de posição depende muito dos gostos das pessoas. Portanto, imaginem, em 2018 a posição 39 escolheu em Trás-os-Montes, em 2020 a posição 241 escolheu no São João. Portanto, depende muito da preferência, depende muito das prioridades das pessoas. Termino aqui a minha apresentação. Espero que vos tenha sido útil. Se tiverem em dúvida entre escolher, falem com vários colegas, peçam opinião, peçam as peculiaridades de cada hospital. Existem imensas, a nível tanto de horário como salarial, imensas coisas que vocês têm de ver esclarecidas, e façam uma coisa que se vejam a fazer durante a vida toda. Escolham bem. Obrigada, Lucy. Temos aqui uma questão. Estão a perguntar se consideras que os serviços são equiparáveis em termos de formação. Não. E por isso é que, por exemplo, eu escolhi um hospital periférico, e agora é muito importante eu passar por um hospital central. Neste momento eu estou a fazer um estágio numa unidade no São João, que é polivalente, o que faz todo o sentido. Porquê? Porque na minha unidade, por exemplo, não há ECMO, que é uma técnica muito específica, e no São João já é uma técnica que existe. Portanto, a nível de formação é diferente. Ainda assim, eu acho que o nosso internato está estipulado de forma a que eu, por exemplo, que sou de um hospital periférico, tenho a oportunidade de ir fazer estágio a uma unidade polivalente, e isso faz toda a diferença. Aproveitem os estágios, vão para fora se conseguirem. Nesta altura Covid, houve muitos internos que tiveram de cancelar estágios fora, internacionais, o que foi uma pena. E é muito importante vocês verem coisas de fora para, quando quiserem escolher a especialidade, escolherem no sítio que mais vos agrada. Esclareci a pergunta. Sim, sim. Só outra questão, não sei se com esta se consegues responder ou não, porque podes não ter opinião sobre isso. Se há algum hospital, algum sítio que não aconselharias? Ou se são todos Para relativamente mim, pois é semelhantes? assim, para mim há vários hospitais em que eu não consideraria para uma vida futura. Mas depende muito, por exemplo, eu dou muito valor à vida profissional, mas também dou igualmente valor à minha vida pessoal. Portanto, eu nunca escolheria um hospital da qual eu tivesse de trabalhar, por exemplo, 90 horas semanais a minha vida toda. Isso estaria fora de questão. Portanto, para mim, esses hospitais, independentemente do ambiente, independentemente do local, estariam totalmente fora de questão. Depende muito daquilo que vocês querem para vocês a vida toda. É um bocado vago. Sim, é isso mesmo, é isso que nós temos estado aqui a dizer um bocadinho. É importante as pessoas saberem valorizar o que é que para mim é mais importante, não é? Pode ser que para uma pessoa seja mais importante realmente o trabalho, enquanto que para outra pessoa valorize mais, como tu estás a dizer, a qualidade de vida, o estilo de vida, a própria Exatamente. cidade. E, portanto, são estes pontos que vocês devem, com estas jornadas, tentar identificar aquilo que para vocês é mais ou menos importante e que faz sentido na vossa vida. E, consoante isso, depois pensarem, ok, se para mim é mais o sítio, se calhar trabalhar as tais 90 horas não seja assim tão mau. Se por outro lado eu dou muito mais valor à qualidade de vida, se calhar quero ir para um sítio um bocadinho mais calmo, apesar de não ter se calhar outras valências. Mas acho que respondeste muito bem, Lucy. Obrigada Olha, então, resta-me então foram agradecer-te. bem. Obrigada por esta Tchau. sessão, acho que foi muito esclarecedora.